Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para aquele nosso bate-papo de sempre, aquele nosso encontro marcado. Hoje nós vamos falar sobre pragas urbanas, né? Com esse tempo chove, mas faz muito calor e nós estamos trazendo um especialista, que ele é biólogo, o Dr. Sérgio Boccalini, que ele vai falar sobre pragas urbanas, né? Que às vezes a gente não gosta muito, né? Baratas, ratos, pode contaminar a alimentação. Quantas pessoas que não têm um animalzinho em casa, deixa a ração ali do animal e pode esta ração ser contaminada com essas pragas e pode causar até a morte do seu animal. Isso também para pessoas, né? Então vamos saber se ele já está chegando aí, daqui a pouquinho ele está entrando, Dr. Sérgio Boccalini, tá? Para falar para a gente o que nós podemos fazer para combater as pragas urbanas neste momento agora, com tanta enchente, né, gente? Imagina essas pessoas que moram em lugar que causa enchente. Imagina depois que desce a água, como fica essas pragas urbanas nesses lugares. Também vamos saber tudo dele isso e o que a gente pode fazer para combater e prevenir as doenças também. Vamos ver se o Dr. Sérgio já está aqui, só um minutinho. Ainda não. Ah, está. Já está aqui, Dr. Sérgio. Vamos saber dele. Gente, boa noite. Vai entrando aí, convida os amigos. Grita aí o vizinho para entrar aqui. Doutor, obrigado, viu? Olá, André, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Feliz ano novo. Ainda há Para você tempo. também, com certeza, a todos que nos ouvem aí, nos assistem também aí, um feliz 2022 com muita alegria, muita saúde, muita paz de espírito que a gente está precisando, viu, André? É verdade, né? A gente merece, né? O brasileiro merece isso, aliás. O mundo merece isso, né, doutor? É um momento que a gente vem de acúmulos de coisas negativas, de coisa ruim, tantas pessoas morrendo, né? Agora enchente, agora gripe também, é tanta coisa, né, que a gente fica assim, meu Deus do céu, quando é que vai melhorar tudo isso? Mas a gente não pode perder a Verdade, André. esperança, não, De né? jeito nenhum, André. E fazer a nossa parte sempre, né? Acho que a gente precisa sempre pensar nisso, né? Que todo mundo tem aí uma forma de contribuir, né? De uma maneira ou de outra, né? Seja no caso da pandemia, a questão da vacina, ela está aí. A gente não pode se furtar de realmente aderir a esse programa de vacinação que é extremamente importante. Vamos acreditar Nossa. nos cientistas, na pesquisa, na ciência, né? O pessoal não está brincando aí, são institutos sérios que estão envolvidos, então a gente tem que fazer a nossa parte. Em relação aos desastres naturais, também algumas coisas a gente não pode evitar, outra nós podemos também contribuir, né, André? Cuidando mais aí do meio ambiente, não descartando de forma inadequada os materiais inservíveis aí. Então, eu acho que dá para a gente também fazer a nossa parte, né? Acho que se cada um se conscientizar aí e buscar dar o seu melhor, a gente consegue sim uma vida bem melhor também. É verdade, bem colocado. Eu acho que depende muito de cada um pensar em si e pensar no outro, né? Que Sim. se você joga cada toquinho de cigarro, quem fuma joga na rua, ele está colaborando com as enchentes de entupir ali o bueiro, né? E vir trazer consequências seríssimas para várias famílias. Então, se cada um fazer sua parte, colaborar, não jogar lixo na rua, descartar sempre o lixo de uma forma correta, tomar a vacina, que a ciência está aí, vacina para gripe, vacina para Covid, todas as vacinas que tiver no mercado, quem puder tomar todas, deve tomar, Sim. vacina para pneumonia,
nunca é demais, porque a ciência está aí a nosso favor e vamos usar isso a nosso favor. E graças à ciência que tem diminuído, a Covid existe, sim, tem pessoas pegando, sim, mas diminuiu muito a morte de muita gente com a vacina. Não dá para ficar cego e achar que a importância que tem essa vacina, né, doutor? Não, com certeza, André. Eu acho que assim, a gente já toma vacina há muito tempo, né? E a gente vem aí comprovando que isso é efetivo, é eficaz, né? Desde criança a gente vem tomando. Infelizmente, a gente entrou numa onda aí de pessoas não acreditarem na vacina, não vacinarem os seus filhos. E não estou falando só para a Covid, né, André? Para outras doenças, infelizmente, algumas Sim. pessoas não levam os seus filhos para serem vacinados. Eu acho que a gente entrou num vácuo, André, de pessoas que não viveram. Acredito que como eu, como você, eu tive amigos, acredito que você também, que viveram momentos muito tristes com a paralisia infantil, com a poliomielite, É. com o sarampo. Então, é uma lacuna de pessoas que não vivenciaram isso e não acreditam, né, que são doenças extremamente sérias e deixam de vacinar os seus filhos. E com a Covid a mesma coisa também, né? A ciência ela avançou muito, né? Então existe a agilidade na elaboração, na pesquisa. Ninguém está para brincadeira. Aí os pesquisadores são pessoas extremamente sérias e competentes no que fazem. Existe toda uma questão de acompanhamento. Ninguém vem para brincar com uma coisa tão séria. Então as pessoas precisam acreditar e fazer realmente a parte dela quando a gente pensa nessa questão de vacinação, para a gente tentar aos poucos melhorar essa situação pandêmica que a gente vive, né? E lógico, outras vão vir, né? A espécie humana não está livre, nós já vivemos pandemias anteriores, estamos vivendo essa pandemia, outras virão, né? E a gente tem que ficar muito atento. E aí até, né, você colocou a questão das enchentes, da questão do meio ambiente, da vacina, da ciência, e a gente entra nessa discussão também das pragas urbanas, que tem uma relação direta com alguns casos aí que a gente vê nesses momentos catastróficos, né? Então a gente teve todo esse problema de enchente e na sequência veio uma série de doenças associadas à presença desses animais também, viu, André? Não existe nenhuma comprovação em relação à Covid, né, do envolvimento da transmissão aí por pragas urbanas, né? Isso a gente tem aí até o momento nada evidenciado, mas em relação a esse processo de enchentes, alagamentos, sim, nós temos problemas muito sérios como a leptospirose, por exemplo. E outra coisa, a gente não pode ignorar um órgão tão importante, tão sério que nós temos no Brasil. A gente tem que olhar para as coisas boas, que é a Anvisa, né, doutor? Sim, A Anvisa é um órgão respeitado, né? Jamais a Anvisa vai liberar qualquer tratamento que não seja eficaz e com comprovação, né? A Anvisa, tudo que ela libera é em cima de dados da ciência. Então não precisa ignorar, não temos que ignorar isso, não. Né? É acreditar e confiar nos profissionais da Anvisa, né? E os cientistas no geral, né? com certeza, André. Eu acredito que os profissionais que estão envolvidos lá na discussão, na análise dos documentos, né, criando as regras necessárias, eles são pessoas extremamente competentes e sérias, né? Eles não vão, de forma alguma, colocar a vida da população em risco, né, liberando qualquer tipo de situação que não seja realmente comprovada a segurança. Com uma série de situações nós já vivenciamos aí que a Anvisa ela tem um rigor muito grande. Então nós precisamos acreditar nessa instituição chamada Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, nos seus profissionais que estão ali envolvidos nos trabalhos de forma séria, dar credibilidade a eles e de forma alguma fazer chacota, como a gente tem observado em algumas publicações, em algumas postagens, colocando em descrédito, né, o trabalho feito por essa instituição extremamente séria chamada Anvisa. Então, acho que a gente precisa, sim, ter aí um respeito muito grande e agradecer pela existência dessa instituição. É verdade. E outra coisa, quem faz essas chacotas e brinca, está brincando com a vida humana, né?
tá brincando com a vida do outro. Isso é muito sério, pelo amor de Deus, né? É inaceitável isso, né? A gente tem que sempre ter um olhar para a nossa vida e a vida do outro, né? Doutor, essas enchentes, igual hoje, São Paulo, é uma chuva aí danada, né? Viu? A tromba d'água é forte. Isso agora no verão, essas chuvas à tarde, é comum isso acontecer. O que as pessoas podem fazer para evitar ou amenizar essas enchentes? Porque quando entra água na casa das pessoas, né, que invade as casas das pessoas, junto com esta água suja, vem insetos, né? Vem pragas. O que as pessoas deveriam ter consciência e cada um fazer a sua parte para que a coisa não fica e não se torna tão séria como está essas enchentes acontecendo? Nós temos duas situações que precisam ser muito bem analisadas, André. Algumas delas são moradias que, infelizmente, foram construídas em lugares irregulares, né, onde naturalmente é previsível esse processo de alagamento, de enchente. Então, esse é um problema público, né? O governo tem que fazer a parte dele, tem que assumir essa responsabilidade, né, de não permitir, em algumas situações, isso no início, né, que essas moradias não sejam construídas nesses pontos onde sabidamente vão ser alagados. A gente sabe que a crise de moradia é um problema muito sério no nosso país, ele precisa ser encarado também para a gente não vivenciar tudo isso. E aí nós temos a situação onde algumas áreas, em função desse grande volume de água que acabou sendo descarregado em várias localidades, né, áreas que não eram previsíveis aí enchentes, alagamentos, isso acabou acontecendo, né? Então, nesse momento, o que as pessoas precisam fazer é que, se oferecesse, visualizou um risco à sua vida, à sua integridade naquele momento, que se desloque para áreas mais seguras, né? Que não se exponham nesses pontos aí. Agora, no pós, né, enchente, aliás, um pouquinho antes do pós-enchente, né? O cuidado com o descarte também, que eu falei há pouco, André, dos resíduos é fundamental. Infelizmente, nós verificamos que terreno baldio, praças, córregos e rios viraram lata de lixo, né? As pessoas depositam, descartam o que não serve mais para elas, cama, colchão, material de construção. Esse é um problema absurdo que a gente ainda vive nos grandes centros. A gente se desloca por algumas áreas, a gente vê pilhas de material de construção, de restos de construção, né? Esses sobras de obras, tudo que são descartados, que entopem bueiros, diminui o fluxo de água, e tudo isso vai ocasionar os processos de enchentes, vai contribuir pelo menos para o processo de enchente. Então, ter essa consciência de fazer, né, os descartes de forma adequada é fundamental. Agora, vivenciou a enchente, né? Tá com o problema ali. A gente sabe que o pós-enchente ele é problemático do ponto de vista de pragas, né? Então a gente vai ter, principalmente a questão de roedores, André, uma migração muito grande de ratazanas que estão nos bueiros, que estão nas bocas de lobo ali, nas galerias, se deslocando para locais mais altos, mais seguros, que elas também não querem se afogar, e elas vão ocupar as residências, né? E aí o contato com essa água, onde esse animal pode ter urinado, isso pode oferecer sim um risco à saúde das pessoas. Então, primeiro de tudo, pós-enchente, teve contato com água ou lama de enchente, observar os sintomas no período que podem aparecer aí de 2, 3 até 7 dias, aquele mal-estar, aquela gripe, né, os sinais que lembram uma gripe, febre se elevando, dores no corpo e principalmente nas batatas da perna. Busque auxílio médico, né, que você pode entrar num quadro aí de leptospirose, né? Então, evitar ao máximo o contato com essa água. Na limpeza da sua residência, do seu espaço, do seu comércio, sempre utilizar botas, né, e luvas para ter o contato com esse material. Evitar ao máximo o contato com essa água de enchente para a gente não correr esse risco, né? Então, isso é de suma importância aí para as pessoas.
Materiais que foram contaminados ou tiveram água, André. Infelizmente, a gente sabe que os preços estão exorbitantes, está tudo muito caro, mas tem que ser descartado esses resíduos, desculpa, esses alimentos que tiveram contato com essa água contaminada, para a gente não correr o risco de ter aí também um processo de contaminação. Então, descarta tudo que teve contato com a água. E aí, na sequência, após a limpeza, observar se permanecer um processo de infestação com roedores, né, aí tem que fazer todo um tratamento adequado para isso, fazendo uso aí de produtos adequados e específicos, ou então buscar auxílio profissional com empresas especializadas, com boas empresas especializadas para trabalhar essa questão das desratizações em comércios, residências, indústrias. Tudo isso vai contribuir bastante, André. Mas não são somente os roedores, né, André, que aparecem. A gente vai começar a ter problema com mosquitos também, né? Em função dessa água, dessa lama que se acumula, a gente observa também o aparecimento, principalmente de pernilongos, que tem uma associação muito forte com águas ricas em matéria orgânica. E a gente vai poder ficar aí sujeito às picadas desses insetos. Então, a limpeza, ela é fundamental no pós-enchente, André. Pois é, doutor. Mas a realidade do povo, que quem é mais atingido são as pessoas socioeconômica bem mais baixo. É uma vergonha o nosso país ainda ter um déficit de moradia tão estrondoso, né? Tanta gente morando em casa de papelão ainda, em casas de madeira, ou em locais não adequados. Isso é uma vergonha para o nosso país. O déficit de moradia é enorme e as pessoas pobres, que já não têm quase nada, têm muito pouco, ainda perderam pouco que têm, e eles não têm essa estrutura de chamar uma empresa para lavar a sua casa, para fazer toda a higiene necessária, como você colocou. Nesse caso, dentro de uma realidade real do povo mesmo, né, que são os mais atingidos, são os pobres, infelizmente, é muito cruel isso, mas é a realidade. Então, o que eles podem fazer? É bastante um detergente, bastante água sanitária, né? E desinfetar isso o máximo que puder, né? Água sanitária, André, esse é o melhor sanitizante que as pessoas têm acesso, né? É um produto de custo relativamente baixo, né? Ele é acessível às pessoas, ele tem um efeito muito bom nos processos de descontaminação. Então, usem água sanitária, aí seguindo as recomendações do fabricante, fazendo as diluições adequadas, usem água sanitária para livrar o espaço desses micro-organismos que podem ser aí prejudiciais. Porque, como você falou muito bem, André, infelizmente, a população que, na maioria das vezes, né, ou então pelo menos em grande quantidade, são pessoas de um poder aquisitivo mais baixo ou muito baixo, né, que a gente não tem aí, que a gente sabe que, infelizmente, eles não têm condições de ter acesso, né, de forma própria a serviços adequados, né? E é onde que eu acredito que o governo tem que ter um olhar, né, mais criterioso, né, pensar em políticas públicas adequadas, né? Porque senão todo ano a gente vai ver isso, André. Isso é, como eu costumo dizer, é tragédia anunciada, né? Todo ano a gente sabe que vai acontecer nesses meses de janeiro, fevereiro, né? Se a gente pegar o histórico aí de todos esses anos que se passaram, sempre nesse período, as tragédias com enchentes, as áreas inundadas, alagadas, elas ocorrem, né? E aí fica sempre aquela pergunta, se a gente sabe que vai acontecer, né? Por que não se tomam as providências adequadas? Tudo bem, um canto ou outro não é previsível, acaba desbarrancando em função do excesso de chuva, mas na maioria das situações a gente sabe que a situação ela poderia ter sido trabalhada ou pelo menos direcionada de uma forma mais adequada para a população, principalmente, como a gente falou, essa população mais carente, né, André? Outra coisa, Sérgio, as pessoas precisam estar conscientes, porque às vezes as pessoas moram numa comunidade e ali, do lado da casa, começa um jogando lixo, vai se tornando um lixão ali. Ali é criadouro de ratos, de baratas, de outros insetos, né? Então, a pessoa fazer isso, ela está colaborando também, a gente também não pode esquecer isso, né?
é quando você joga resto de lixos acumulado, que isso tem muito lixão em várias comunidades, que eu já fiz muito trabalho em comunidades carentes, de combate à fome, à desnutrição, e quase todas as comunidades sempre tem um lixão perto, não são todas, tá? Mas a maioria tem. Isso as pessoas é, acaba contribuindo para que venham esses insetos, e tudo isso pode causar inúmeras doenças, né? As pessoas também precisam ter esse cuidado e ter, porque a pessoa, ela mora já num lugar que já não tem o esgoto direito, não tem, de repente, às vezes não tem nenhuma água encanada direito, e ainda colabora ainda com lixão ali dos lados da sua casa, isso piora muito a saúde de todo mundo, né? Com certeza, André. Assim, essa época do ano é uma época extremamente favorável para o desenvolvimento, principalmente dos insetos, né, e alguns outros animais aí que pertencem, nós vamos dizer aí, chamar o grupo dos artrópodes, né, onde tem os insetos, aracnídeos e alguns outros animais que se enquadram nesse grupo. Então, essa alta temperatura com a elevação de umidade, isso se torna um ambiente extremamente favorável para que esses animais eles acelerem o seu ciclo de desenvolvimento. Então, nessa época do ano, a gente vai ver muito inseto. E uma boa parte desses insetos, ou pelo menos alguns desses insetos, eles podem oferecer esses riscos à saúde pública, André. E aí vem a parte, realmente, a contribuição das pessoas, né? E não jogar entulho, não jogar restos aí em espaços públicos e mesmo na sua residência, né? Cuidar de organizar os seus quintais, o descarte adequado. Eu costumo dizer, André, que assim, esses cuidados com o descarte adequado, ele não tem uma relação diretamente em pertencer a uma classe socioeconômica mais elevada ou mais baixa. Isso tem a ver com educação, né? Então a gente precisa pensar na educação ambiental, né? As pessoas precisam ter nas escolas, os professores falando, trabalhando aquela faixa etária aonde a gente tem um aprendizado ali acontecendo de uma forma muito efetiva, para que essas crianças levem informação para dentro das suas residências, independente de qualquer localidade, qualquer situação econômica, mas para que esse material ele seja descartado no local adequado. Como você colocou, né? Próximo de comunidades, existem caçambas, existem pontos de uma coleta onde é para ser depositado e as pessoas não ficarem jogando em córregos e rios, né? E isso vai esbarrar realmente nessa discussão de educação ambiental que a gente precisa ter dentro das escolas, né? A gente precisa trabalhar essa conscientização nas crianças. Porque uma geração já formada, dificilmente a gente vai mudar, né, André? Mas as que estão se formando aí, é muito mais fácil trabalhar esse assunto com as crianças. Sérgio, as pragas realmente no verão, a tendência é sempre aumentar, não é? Sim, Algumas, sim. a maioria, né? Então, os insetos e os aracnídeos, principalmente, André, por causa dessa relação de umidade e temperatura elevada. Isso propicia, dentro do organismo aí desses animais, dentro do seu comportamento, isso torna o desenvolvimento dele muito mais acelerado. Só para você ter uma ideia, André, dessa velocidade, dessa mudança, vamos pegar uma mosca, que a mosca a gente percebe com muita clareza, né, no verão e até mesmo os mosquitos, né? No inverno, André, uma mosca até completar da hora que ela nasce, que o ovo eclode, até a hora que ela morre, esse percurso ele vai demorar mais ou menos aí uns 30, 40 dias para acontecer, né? No verão, em função do aumento de temperatura e de umidade, esse período da hora que ela nasce à hora que ela morre, isso acontece em torno de 7, 8, 10 dias. Então ela tem o seu ciclo muito mais rápido acontecendo. Consequentemente, o seu poder de reprodução também acompanha esse ritmo, né? Então por isso que a gente vê essas altas infestações de insetos
nesse período do ano. Além disso, como a gente já mencionou há pouco, os processos de enchente, de alagamentos, faz com que alguns outros animais que não têm essa dependência da temperatura, como é o caso de roedores, eles acabem se deslocando dos seus locais de abrigo de origem, as galerias, os bueiros, né, as ratazanas aí, por exemplo, e vão migrar para dentro das residências. Então a gente tem toda essa influência com alguns outros animais. A umidade também, André, possibilita o aparecimento de alguns outros bichos que também são impactantes em saúde pública, como algumas espécies de moluscos, por exemplo, né? No caso do caramujo africano, que já tem uma associação com transmissão de doença, a gente vê a sua população também aumentando nesse período do ano. Então, estar atento e ter as ações adequadas, isso tudo é fundamental. Aquelas pessoas acumuladoras que tem aquela máquina de lavar que está lá não sei quantos anos, que sabe que não vai consertar nunca mais, geladeira, resto de material, resto de madeira que não serve para nada, isso também pode ser um criadouro para esses insetos, né, doutor? Com certeza, isso tudo aí, André, é local que vai acumular água, local que vai servir de abrigo, tem que ser descartado, né? As pessoas precisam perder um pouco a mania de achar que vai utilizar, né? A coisa está quebrada, É, né? Não, mas um dia eu posso usar, um dia eu vou tirar uma peça, né? No processo de organização, isso para qualquer situação. Você não usou dentro do período de 6 meses, joga fora que você não vai usar mais, né? Descarta de forma é. adequada, que aquilo não serve mais para nada. Se nesses 6 meses você precisar, ele está ali. Depois disso, não adianta ficar, que só vai servir para acumular e com certeza dar condições aí favoráveis para o aparecimento de uma série de animais que podem trazer aí, oferecer risco à saúde das pessoas, né? Então, ficar atento é fundamental. A gente precisa realmente dar essa contribuição e parar de acumular, guardar coisas, achar que um dia vai usar. Eu sei que é difícil, viu, pessoal? Não é fácil, não, mas vamos desapegar. Desapega, é verdade. É Desapega, desapegar desapega. daquilo que não presta, não André, vale a pena ficar, 2022, né? vamos desapegar É, de tudo, né? Vamos para um novo é mundo aí. verdade. Sérgio, o que que as pessoas dentro de uma realidade hoje dos brasileiros, tá? O que que eles podem fazer para combater pragas, as mais populares, que é barata, mosquito e rato, de uma forma sem precisar de chamar uma empresa, que às vezes não é todo mundo. Quem puder, Sim. chama uma empresa, que é muito legal, né? Você fazer uma detetização na sua casa, no seu comércio, isso é muito importante. Mas dentro de uma realidade das pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo e não tem dinheiro para executar um trabalho desse, o que que se aconselha para essas pessoas? André, a gente vai tomar como base o que os bichos precisam para para se fazer presente em um determinado ambiente, que nós chamamos aí, nós falamos que são os As que vão dar o suporte para a vida desse animal. Então ele vai precisar de alimento, né? Ele precisa de abrigo, né? Ele precisa de água e ele precisa de um ponto de acesso para chegar. Ele tem que chegar de alguma forma. Se nós trabalharmos esses 4 As de uma maneira muito efetiva dentro das residências, a gente vai conseguir manter aquele ambiente de uma forma que não seja interessante para a instalação ou a permanência de uma praga naquele local. Então, não deixar alimento à disposição. Vamos pensar no caso das baratas. Então, descartar o lixo de forma adequada, colocar nos sacos fechados, amarrados, colocar à disposição da coleta pública quando ela passar, não deixar sobras de comida de um dia para o outro, lixeiras abertas, né? Evitar, eu sei que é difícil isso, viu, pessoal, mas evitar de fazer aquele lanchinho assistindo televisão ali na sala, né? Que esses resíduos eles vão cair, eles vão se acumular nos beirais ali, nas laterais de sofá, poltronas, e tudo isso se torna atrativo. É o alimento que o bicho precisa para sobreviver. Então ele vai buscar isso. Se a gente evita a presença de alimentos naqueles locais, a gente vai diminuir a possibilidade de uma infestação. Se nós removemos, André, os locais onde eles vão se abrigar,
né, locais que eles precisam para se esconder, como frestas de parede, paredes que não estão rebocadas de forma adequada, montes de entulho acumulado, materiais de construção que sobrou, né? Os materiais inservíveis, como falamos há pouco, as geladeiras, fogões que não servem mais para nada, né? Descarta tudo isso, porque senão vai virar um ponto de abrigo. Então, organização é o segundo passo, né? Trabalhar a questão da água é um pouco mais complicado, porque alguns animais eles não precisam ir numa poça de água em algum local para beber, eles tiram a água do próprio alimento que eles precisam, né? Então a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas se você tem um ponto permanente que serve para um pombo beber água, que pode virar um criadouro para mosquito, principalmente a questão da dengue, né, o Aedes aegypti, elimina esse Sim. ponto também, né? E o quarto item, o acesso. Quanto menos acesso tiver naquele espaço, menos problema com pragas nós vamos ter. Então, colocar telas nas janelas, rodinho nas portas, evitar de trazer caixas de papelão de supermercado, que às vezes a barata não vem na caixa de papelão, mas vem o ovo da barata ali. Então, a pessoa leva tudo aquilo para dentro. Então, é um acesso É verdade. Olha, passivo, né? A própria pessoa permite, né, facilita a entrada naquele espaço. Então, se a gente começa a trabalhar com esses 4 As, ó, moçada, alimento, água, abrigo e acesso, dificilmente a gente vai aí ter um processo de infestação. Se isso acontecer, é uma infestação muito alta, vamos imaginar principalmente numa área de comércio, numa área industrial, alguma coisa, aí não tem jeito, aí vocês vão ter que contar realmente com o auxílio de uma empresa para fazer o uso de métodos e técnicas específicas para baixar essa infestação. Mas fora isso, trabalhando, André, esses itens que atraem as pragas para dentro de um ambiente, sossegado a pessoa vai manter o seu espaço livre. Limpeza, pessoal, e organização acima de tudo. doutor, quer dizer, limpeza o inseto não gosta. Não gosta. Barata, rato, não gosta de Não. lugar limpo. Não. Tem Extremamente alguns limpo. Tem alguns que até se adaptam bem, viu, André? No É. caso de formigas, né? Nós temos algumas espécies de formigas que são até atraídas por alguns sanitizantes, né? Então a gente tem essa relação. Mas na maioria das vezes, né, tirando essa exceção de algumas espécies aí, a limpeza é fundamental. Limpeza não vai deixar condições favoráveis para o desenvolvimento aí, instalação de uma praga. E organiza o ambiente e tenta eliminar as frestas, falhas estruturais que aquele ambiente possa ter. Eu sei que essa parte é um pouquinho mais complicada, que envolve custos aí, né, reformas estruturais, mas em algumas situações ela é fundamental, ela vai precisar acontecer sim, André. Doutor, aquela questão de barata que vem no esgoto, tá? O que que as pessoas podem fazer que aquelas baratinhas que vêm pelo ralo? Olha, André, aquela barata normalmente é a periplaneta americana, né, a barata de esgoto. Essa barata, uma coisa importante das pessoas fazerem é periodicamente elas limparem as caixas de gordura que algumas residências têm, né? Então, se fizer essa limpeza das caixas de gordura, isso vai diminuir bastante a presença delas. Você vai tirar o resíduo, que aquela gordura serve de alimento, que fica ali acumulada. Então, isso já vai contribuir bastante. Uma outra medida que ela é super prática, André, nós temos aqueles ralinhos do sistema abre e fecha, né? Então, se a pessoa instala um ralo com o sistema abre e fecha, também ela vai diminuir aí a possibilidade da barata chegar no interior da sua residência. Tem uma coisa, André, que funciona muito bem, né? Não é caro, tá? Uma boa parte da população pode aderir a isso, que são as famosas válvulas de retenção, que são colocadas na tubulação de esgotamento, né? Então, uma válvula que ela tem como se fosse uma portinha, né? Então, na hora que os dejetos passam, essa portinha levanta, drena normalmente, depois que passou os detritos, essa tampinha, essa válvula se fecha, aí animais não conseguem passar, roedores não passam, baratas não passam, escorpiões não passam, então é um mecanismo bem interessante que as pessoas podem pensar em colocar aí nas suas residências também, que vai contribuir bastante. Ralo sifonado é uma outra coisa, então essas medidas práticas e dão bons resultados. Doutor, agora tem muita gente que às vezes compra, vai em qualquer loja, compra
venenos e começa a bater na casa, porque as pessoas ficam tão apavoradas. Qual esse cuidado que as pessoas têm que ter quando ela mesmo fala, eu vou comprar o remédio, vou bater nessa casa, tá cheio de rato, tá cheio de barata, eu vou lá numa loja e vou comprar, porque você compra isso de uma forma em qualquer lugar, né? Hoje você tem essa facilidade. Quais os cuidados que as pessoas têm para lidar com esse tipo de produto? Isso é uma solução e é um grande problema também, viu, André? Que assim, às vezes a pessoa vai na esperança de resolver o problema e ela cria outros problemas em fazer a utilização de produtos inadequados. O que eu recomendo sempre, André, vai utilizar algum produto, vai ter acesso a algum produto, é o que está à disposição no supermercado, que é de venda livre. É aquilo que está ali na gôndola do supermercado, que a Anvisa, né, a nossa abençoada Anvisa, liberou, ela Anvisa, testou, né? Tá vendo que não é só vacina, moçada? Os é produtos verdade. químicos também passam pela regulação da Anvisa, né? Então a Anvisa ela já teve aí os estudos feitos com esses produtos e ela permitiu que aqueles produtos fossem colocados nos supermercados para serem comercializados. Então, é esse produto que as pessoas têm que fazer uso no caso se elas tentarem resolver por conta própria o problema. Nós temos produtos para empresas especializadas, para órgãos públicos, que esses não devem ser comprados, e nós temos os produtos agrícolas, que são produzidos, são feitos para serem utilizados em áreas de cultivo, não é para ser utilizado em espaços urbanos. Porque ali, além do problema com a praga, você vai expor a sua família, você vai expor os animais domésticos a sérios riscos de intoxicação, né? Então, utilizem somente o que está no supermercado. Evitem produtos clandestinos, como chumbinho, por exemplo, né? Isso daí Não, é uma perigosíssimo. é perigosíssimo, né? Uma que ele não controla a infestação de roedores, ele oferece um risco aos animais domésticos, um risco às pessoas que podem ingerir aí no caso de acidente e acabar morrendo pela ingestão desse produto. Os raticidas líquidos que são proibidos aqui no Brasil, mas infelizmente a gente encontra um comércio muito forte desses produtos em lojas de animais, em lojas de material de construção, que é uma venda irregular também, que não deve ser feito. Então evita tudo isso, moçada. Não comprem produtos aí de uso profissional para empresas, não usem produtos agrícolas, não recorram a produtos clandestinos. A internet ela é muito boa, mas infelizmente algumas pessoas agem de má fé, vendem esses produtos na internet com muita facilidade. Evitem adquirir esses produtos aí pela internet e cuidado com as falas que a gente vê aí, uma série de pessoas, né, se colocando como conhecedores do assunto e orientando o uso de produtos de uma forma assim absurda, aonde talvez seja melhor ficar com a praga do que oferecer um risco de intoxicação para os seus familiares. É verdade. Ô, Sérgio, e os pombos, que a gente acha tão bonitinho, né? Tem gente que fica jogando comidinha para os pombos. Qual o cuidado que devemos ter para não atrair esses animaizinhos, esses bichinhos para nossa casa, para o nosso dia a dia? Pombo é um problema sério, André. Um problema seríssimo. É engraçado que alguns bichos caem no agrado popular, né? Outros É, não. é, O pombo é um bicho que caiu no agrado popular, né? Ele tem um simbolismo muito forte também, né? Isso é é, inegável, né? Quando a gente fala de pombo, de imediato a gente lembra da ave da paz, né? A ave no é, cristianismo representa o Espírito Santo, né? Então ele tem uma simbologia muito forte. Mas o fato é é que verdade. pombos urbanos, a columba lívia, né, são animais que oferecem sim risco à saúde das pessoas e a gente tem que evitar aí a presença delas e de que maneira a gente faz isso. Primeiro de tudo, vamos lembrar dos 4 As, né? Não deixando alimento à disposição. Colocou ração para o cachorro, ele terminou a refeição, recolhe aquela ração. Não deixa aquela ração, aquele alimento o dia todo exposto ali no quintal, que aquilo vai virar um ponto de atração para esses animais, né, para os pombos. Então já elimina tudo isso. Evita de ter uma alimentação ativa. Tem pessoas que vão lá, acumulam, guardam
farelo de pão, sobras de comida, e vai na rua, vai na praça e coloca isso à disposição dos pombos. A gente só está aumentando a população desses animais. Então, parem de dar comida para os pombos. Verifique o local, né? O pombo ele busca, né, local de pouso, né? Então, nesses locais de pouso, se conseguir colocar alguma estrutura que impeça que ele pouse ali, isso já vai contribuir, e tentar fechar os beirais de telhados aonde eles entram para fazer os seus ninhos dentro dos telhados, né? Fazendo isso, a gente vai diminuir um pouco a população de pombos, mas não é fácil, André, porque você faz isso, mas o seu vizinho não faz, né? Então é muito complicado aí a presença de pombos. Uma dica, André. Se precisar subir num forro, né, para fazer, tá com um acúmulo de fezes, tinha uma infestação de pombo muito grande ali, não façam essa limpeza sem uma máscara, tá? Essa máscara que a gente utilizou aí para COVID, né? A PS2 aí, ela consegue reter particulados microbianos, né? Ou então uma máscara para solventes orgânicos para poder fazer a limpeza desses espaços. E a limpeza, André, é sempre uma limpeza úmida com água sanitária ou algum outro sanitizante. Não façam a remoção dessas fezes sem fazer primeiro uma aplicação de um sanitizante, porque senão vocês correm sério risco de inalarem aquela poeira e ali nós vamos ter a presença de alguns fungos que provocam sérias doenças respiratórias. Tá? Então tomem muito cuidado nesses locais fechados e confinados na hora de fazer a limpeza. Bem colocado. Perigosíssimo isso. As pessoas não têm noção. As doenças de pombo nas vias respiratórias para as doenças pulmonares. E outra coisa, não deve colocar uma luva também, além da Sim, máscara, colocar uma máscara, luva também, luva. né? Sim, sim, uma luva, uma camisa de manga comprida, calça, né, para você subir e fazer todo esse trabalho de forma adequada aí, né? Mas sempre dá uma pulverizada ali com o borrifador, ou aplica uma água sanitária, algum outro sanitizante, para que a gente consiga aí ter realmente muita segurança na hora de adentrar nesses espaços, para que a gente não se exponha de uma forma desnecessária, André. Então, se a gente puder evitar, que é aquele discurso de sempre, André, conhecimento, cara. Se você tem E conhecimento, você informações. minimiza um monte de É verdade. situações desfavoráveis. É verdade. E você acha por falta de informações, então, já querendo já usar a abertura que você deu, por falta de informações, as pessoas acabam colaborando muito para as pragas também aumentarem cada vez mais, né? Com certeza, André. Acho que a informação ela é fundamental. Algumas pessoas, não é que elas negligenciam, é que elas não têm o conhecimento mesmo, né? Conhecimento, Agora é sim. complicado aquela que tem o conhecimento e faz, né? Aí é um outro problema muito mais sério. Mas aquela que não tem a informação, que ela faz a ação no bom sentido da palavra, né? De forma ignorante aí, né? No que quer dizer realmente a palavra, a falta de informação, né? Uh, nós precisamos trabalhar esse conteúdo aí com as pessoas para que elas possam, né, ter ações adequadas, evitar, né, uma Informações, série né? de situações É. favoráveis que vão trazer as pragas. Então, Uhum. você falou tudo, André. Com certeza, um monte de processos de infestações seriam evitados se as pessoas tivessem mais informações e informações de qualidade, informações corretas, informações, né, certeiras, para que ela possa fazer aí o trabalho dela. Então, informação não tem jeito, é a bola da vez e vai continuar sendo. É informação e põe em prática a informação, porque não adianta você ter Não informação adianta. e guardar para você, né? Sim, sim. Isso acontece muito, né, André? O pessoal recebe a É, informação, mas não põe nada disso em prática, né? Então, a é. gente precisa aí trabalhar um pouquinho aí essa questão da informação aí. Acho que é fundamental. Acho que estão perguntando aqui, André, você tem uma pergunta Pardal interessante. e bem-TV transmite doenças? Você pode sim, tem outras aves, André, não são tão impactantes, né, quanto
os pombos, né? Mas você pode sim ter a transmissão de algumas outras doenças por outras aves também. Nós temos o que nós chamamos de algumas ornitoses, né? Que são doenças também provocadas aí por fungos que têm uma associação com aves. Além disso, a gente tem a questão de que algumas aves, como o bem-te-vi, por exemplo, ele transporta com muita facilidade alguns ectoparasitas, né? Alguns tipo carrapato que ficam aderidos ao corpo dele, então ele pousa num local infestado de carrapato e ele pode transportar esse carrapato e colocar num outro local mais distante, iniciar uma infestação e aí expor também o risco de contaminação por algumas doenças associadas a esses animais que foram transportados. Então, sim, eles têm alguns aspectos importantes aí em saúde pública também. Mas Carrapato é um lembrando, perigo. é um perigo. Algumas aves, André, a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas não, a maioria delas, né, com algumas exceções, são animais protegidos por lei, né? Nós temos a lei de crimes ambientais que protegem esses animais e tem que ser assim também, tá? Então a gente não pode saber tudo que aparece pela frente. De novo, a informação, vamos Sim. saber do que se trata realmente o problema para ter ação mais adequada para isso. É só deixar ela quietinha lá no canto dela, paca mesmo, né? Que aqui em São Paulo tem muito no Rio Tietê, né? Aliás, tem muita Ela tem capivara ali, né? as capivaras, As é capivaras, capivaras, né? capivara, né? Capivara tá virando um problema sério também, né, o André? A gente tem aí a questão de alguns animais, aí, algumas capivaras estarem contaminadas com uma bactéria, né, com a Rickettsia ricketts, que provoca febre maculosa, né, e é uma doença extremamente importante em saúde pública. A transmissão não se dá diretamente pelas capivaras, mas sim pelos carrapatos que podem parasitar a capivara, podem infestar e aí transmitir para as pessoas a doença, né? Então ela tem sim um significado importante, tem que ter aí todo um trabalho de observação, de controle, né, desses animais, mas não é matando também, né? A gente tem todo um trabalho mais Sim, sim. específico para ser Respeita o feito. espaço deles, Sim, sim. né? Deixa eles E, quietinhos André, no espaço deles. aproveitando esse momento, você fala de respeitar o espaço, né? Aí, se alguém faz isso, me desculpe, tá, pessoal, né, eu comentar, mas eu acho assim, quer ter animal de estimação? Gato, cachorro, um peixe, um passarinho doméstico. Não inventa a moda de ficar pegando animal silvestre para criar Sim, dentro não de tem nada a ver. casa. Não tem nada. Porque aí É depois, verdade. André, o pessoal viaja para o Nordeste, é muito comum isso, né? Aí volta aí na estrada, tem aquele tráfico, aquele comércio de animal silvestre, que é uma coisa absurda. Aí a pessoa volta comprando esses bichos e chega em casa, né? Aí chega lá, o animal é fedido, né, que ele tem um cheiro característico dele, né? Alguns são Sim, agressivos, mordem as pessoas, e aí a pessoa fica, né, com a paciência cheia ali, né? Enche a paciência da pessoa, ela vai é verdade. achando que vai fazer um bem para o animal, solta num parque, solta num rio, né? E aí a gente tem um problema É. sério desses animais se adaptarem e começam a oferecer risco às pessoas. Então, assim, evitem adquirirem, comprarem fauna silvestre, deixa o bicho na natureza, quer contemplar. André, não tem coisa melhor que você sentar numa praça, num bosque e ficar escutando os passarinhos soltos cantarem, ver os sardinhos Sim, passando, sim. deixa eles no lugar deles, né? Liberdade, né? Né? É. E o coelho? Está perguntando aqui se coelho pode criar em casa. Que Pode criar, coelho pode, não tem problema não. Mas pode? limpa direitinho lá, não deixa ficar fezes e urinas acumulando lá, que aí pode ter alguns probleminhas também, tanto para o coelho quanto para as pessoas, né? Mas coelho pode sim, Sim. não tem problema não. É só animal silvestre, não vamos inventar moda. Ó, aquela pessoa lá de Brasília, você vai lembrar, né, André? O cara comprou uma naja, não tinha antídoto para picada de naja aqui no Brasil. Né? A Que única dose que absurdo isso, tinha eu sei, estava no é Instituto verdade. Butantan. Agora, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, primeiro, o que passa para comprar É, um bicho desse, que é extremamente é perigoso. verdade. E aí, pior, ele vai e solta numa área de circulação pública. Não, o que tem na cabeça de uma pessoa dessa, André? Não sei. Né? As pessoas É. às Tem vezes dão pessoas que uns você tem que esperar devaneios. de tudo daquela pessoa. É muita Então, loucura, é moçada, verdade. gato, cachorro, um É. coelho pode aí, tá? Não vamos ficar inventando modo Sim, de criar esses outros bichos, é, não. é verdade. Sérgio, e o danado do cupim? Esse é bicho feio.
Esse é terrível. Esse é É André, cruel, né, com as pessoas. É esse o daí é destruidor, o. né? Esse o cupim é complicado, né? O cupim a gente costuma dizer que é uma praga silenciosa, que a gente só percebe, na maioria das vezes, a presença deles depois que o madeiramento ou alguma peça que tenha celulose foi consumida, foi destruída, né? O, o cupim ele não se expõe em locais abertos, porque senão ele desidrata e morre com muita facilidade, André. Então ele vai estar sempre em locais escondidos. E nós vamos ter várias espécies de cupins, mas em áreas urbanas que atacam aí as residências, nós vamos ter principalmente, né, o cupim de madeira seca, que é aquele que faz o seu ninho dentro da peça de madeira. Nós vamos ter cupim subterrâneo também, que ele ataca, ele vem pelas estruturas de uma construção e pode aí chegar no móvel, no madeiramento de telhado. E nós temos um outro cupim também, que é o cupim arborícola, que é o Nasutitermes, que também pode atacar as construções, as edificações, né? E no caso de cupim, a gente não tem muita coisa o que fazer do ponto de vista de prevenção, André. A gente até pode pensar em tratamentos preventivos, fazer aplicação de produto na madeira aí, né? Comprar madeiras tratadas, isso tudo vai contribuir bastante, né? Mas fora isso, não tem muito que a gente fazer para evitar. O importante é estar atento. Detectou alguns sinais que possam indicar a presença de cupins, como por exemplo, o cupim de madeira seca, a gente vai observar aqueles granulados caindo da peça de madeira, umas bolinhas bem pequenininhas, né? Ou então pode ser broca, que aí vai ser um pozinho que vai cair. Esse é um indício que aquela peça está com ataque ou de broca ou de cupim de madeira seca. Então ela vai precisar aí de um tratamento adequado. Um outro sinal, no caso dos cupins subterrâneos ou os cupins arborícolas, é o aparecimento daqueles caminhozinhos de terra pela parede. Aquilo indica que a gente tem uma infestação de cupins ali, ou em atividade, ou que em algum momento ela passou por ali. Inspecionar periodicamente os móveis, André. Bate ali para ver se tem aquele som de oco, tudo isso pode nos dar alguns indicativos. E no caso do cupim subterrâneo, principalmente, verificar pontos com umidade. Ele precisa de umidade para se deslocar. Às vezes você tem um ponto de infiltração, um ponto de vazamento, e é naquele ponto que ele vai circular dentro da residência. Então a gente tem que ficar meio atento a esses sinais. Detectou que tem cupim, no caso de cupim, principalmente subterrâneo, não tem jeito, André. Tem que contratar uma boa empresa especializada, né? Porque somente a pessoa ela não vai conseguir resolver o problema. E aí vem uma outra dica, André, se você me permitir, muito Lógico, cuidado com a contratação de empresas para fazer de tratamento profissionais. de cupins. Muito, mas muito cuidado. Tem o que a gente chama, André, que algumas empresas aplicam aí, que é o golpe do litro, né? A empresa chega, os caras são artistas, né? Os caras são atores Então, mesmo, né? que, Eles chegam que lá com um cruel isso, discurso. né? Não, é cruel, isso é cruel, É, André. Nossa, a pessoa já está isso é passando por criminoso, aquilo, inclusive. está destruindo o patrimônio daquela pessoa, porque o cupim destrói se deixar, né? Aí Sim. chama uma empresa, e essa empresa ainda, porque não é barato esse tratamento, ainda vai querer lesar essa pessoa que está passando por isso. Isso é tão cruel, né? Não, isso é Como é terrível, André. vergonhoso isso, né? Vergonhoso. Então as pessoas precisam ficar muito atentas, pessoal. Não caiam nessa situação que, principalmente aonde oferece o serviço por litro de calda a ser aplicada. Normalmente a empresa que oferece isso, ela vai dar o golpe. No meio do trabalho, ela vai começar a falar que precisa usar mais produto, que vai aumentar, vai aumentar. Aquele orçamento que era de 1.000, 2.000 reais vai bater os 15, 20 mil reais, né? É E isso mesmo. algumas pessoas acabam sendo coagidas, eles estão dentro da casa, começam a fazer ameaças. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? O que eu aconselho? O problema de cupim, pessoal, busquem as associações das empresas controladoras de pragas. Nós temos a Prague aí, que é uma associação que tem várias empresas associadas, que ela pode orientar tudo, né? Em O outros Brasil estados nós todo. temos associações também no Brasil todo, né? Se quiserem me acessar através do meu Instagram, também fica à vontade, que nossa,
com o maior prazer, vou informar como buscar uma empresa adequada aí, para evitar que as pessoas caiam aí nesse golpe que, infelizmente, acabam lesando aí de uma forma absurda, né, financeiramente as pessoas. Eu sou perito ambiental, André, eu já fiz algumas perícias aí, onde a pessoa chegou a pagar 25, 32 mil, até 72 mil reais por um tratamento de cupim, onde não tinha cupim. Que coisa absurda Absurdo, isso, absurdo. gente. É Que crime, coisa é crime. feia, passar as pessoas para trás, né? Isso é Então, e horrível. se acontecer isso, André, a pessoa na empresa começou a forçar, vai ter que pagar, só um minutinho, pega o telefone, vai para o quarto, chama a polícia. Chama a polícia, porque isso é Sim, crime, eles são criminosos, é caso de é polícia. bandidagem, É lógico, bandidagem. Chama a né? polícia, fala só um minutinho que É. eu só vou conversar com alguém aí para ver se eu tenho o valor aí. Liga para a polícia vai lá e dá conta desses mau elementos que vão aparecendo aí no caminho Com da certeza. gente. Você dá assessoria para empresas, você dá palestra, o que você faz, Então, Sérgio? eu dou palestra, André, sobre pragas urbanas. Eu sou professor, né? Sou professor Sim. universitário também, né? Consultor ambiental, então eu faço a parte de consultoria para as empresas, validando o trabalho de controle de pragas, verificando se está tudo adequado aí da maneira que tem que ser, né? Eu trabalho também, né? Represento a APRAG, Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, onde a gente tem todo um trabalho técnico de informação. E no caso de perícias judiciais, perícias ambientais, eu também faço aí, onde isso já avança para processos judiciais e precisa aí de uma perícia mais elaborada, isso também faço. Aí se estiverem precisando, vai lá no meu Instagram, lá no @sbocalini, e pode fazer contato que com prazer aí a gente dá um retorno para vocês. Ó, é S arroba É, Bocalini, @sbocalini. arroba S Bocalini, tá? Que é de Isso. Sérgio, Ó, S vou de fazer a Sérgio. propaganda aqui, ó, Tá. André. S Faça. Bocalini. Ah, tá, legal. Você tem algum Tá. telefone que você queira deixar, algum WhatsApp, alguma coisa? Não, pelo Instagram acho que é mais fácil, viu, André? Tá O bem. contato aí fica mais tranquilo para a gente se comunicar. Sérgio, eu queria que você voltasse mais vezes. Que coisa Só chamar, bacana André. isso, tá? Eu vi até É que, legal, vi até que são tem. informações de qualidade para as pessoas, que às vezes as pessoas não têm noção. Só a Verdade. última pergunta. As empresas no Brasil, no geral, padarias, supermercados, coisas de alimento, as pessoas têm esse cuidado de. Porque isso é exigido pela Sim. agência, pela Anvisa, de fazer todo um trabalho, não sei se é uma vez por ano, ou se é cada 6 meses, de chamar uma empresa para fazer Como é que chama isso que a gente poderia chamar? Uma desinsetização, ou então o controle integrado de pragas, André. Tem essa Controle obrigatoriedade, integrado de sim. praga. Isso. A Tá. Anvisa, ela tem uma série de resoluções, né, que ela cria essa obrigatoriedade para alguns segmentos, e um dos segmentos que tem obrigatoriedade de fazer o controle de pragas é o segmento alimentício, né? Padarias, bares, restaurantes, lanchonetes, indústrias, supermercados, transportadoras que transportam alimento, todos eles por questões legais, eles são obrigados a fazer o controle integrado de pragas, e isso tem um motivo, né? Em função do risco sanitário que essas pragas, que esses animais Sim. oferecem, né? Então elas precisam sim fazer esse trabalho. E além de fazer, né, ela tem que apresentar aí, caso solicitado, tanto para as vigilâncias sanitárias, mas o consumidor também ele pode pedir isso, né? Os certificados que ele tem aí o trabalho sendo realizado. A Anvisa ela coloca, André, que o trabalho
trabalho tem que ser feito de forma contínua, ela não estabelece os períodos, os prazos, né? Tá. A própria Anvisa, ela tem uma resolução que é a RDC 52, que é para as empresas controladoras de pragas. Então, as controladoras, elas são obrigadas a prestar o serviço de forma minimamente mensal, tá? Então, o ideal é que esse estabelecimento ele tenha um contrato anual, onde de forma minimamente mensal a empresa vai dar o acompanhamento. Não significa que ela vai aplicar produto sempre, mas ela vai acompanhar. Porque a gente consegue controlar pragas, André, às vezes sem a necessidade de uso de produto químico também, tá? Uma orientação só, é verdade. É, Né? Às vezes a só, pessoa precisa de uma orientação. sim, orientação, algumas medidas físicas, nós temos armadilhas de captura, uma série de outras ferramentas que contribuem também. Só lembrando, André, que assim, essa prestação de serviço por parte das empresas, ela tem que ser feita por empresas legalizadas, tá? Com licença da vigilância sanitária ou licença do órgão ambiental, dependendo do estado. É, porque ela precisa de emitir um documento, e esse documento tem que ser de uma empresa que está registrada tudo direitinho, né, doutor? Sim, sim, com certeza, André. Precisa ter aí todo o acompanhamento, né? Além da documentação, né? Que tenha uma experiência, um conhecimento técnico muito grande, viu, André? Porque às vezes, infelizmente, isso não é só no controle de pragas, mas a gente tem o pessoal que pratica aí o trabalho sem o menor critério. Tem empresa que pratica venda de certificados, então a padaria só compra o certificado e não tem a realização do trabalho. Aí, infelizmente, acontece. Mas o que a gente coloca, o consumidor é a grande chave, é a grande ferramenta. Exija, né? Exija que isso aconteça e faça as denúncias necessárias, né? Acho que é fundamental aí. Ó, tem alguns colegas mandando mensagem aqui, a Lá minha da amiga Bahia, Magali. olha aí. É, da Bahia, minha Bahia, amiga terra boa, Magali, né? maravilhosa. Eu dei um treinamento lá para eles, lá na Bahia, lá para a associação, foi sensacional. Magali, manda um beijão pro Marcelo aí também. É sensacional. Vi outros amigos aqui, o Zoro Zenon estava por aqui, Luiz, né? Gente boa Que aí, legal isso. né? É legal, nossa, eu Pois, fico olha, feliz. você tem um canal que as pessoas podem se inscrever e deve? Sim, tem aí através no meu Instagram, né, no @sbocalini, lá vai ter o meu site, vai ter aí os canais de contato. Vou centralizar no Instagram que fica mais fácil, André, que aí né, ali tem todas Fica, as é verdade, informações é verdade. Instagram necessárias. hoje todo mundo quer Instagram, né? É, Então se inscreva lá no S Bocalini, escreva lá, entra lá para você ter todas as informações que a gente gosta, a gente quer vocês acompanhando a gente. E quem não inscreveu no meu canal também, inscreva aí, canal André Rezende no Instagram, no YouTube, no Facebook, tudo junto, tá? Não, e eu te Sérgio, acompanho, viu, André? Vira e mexe em umas lives, eu tô lá assistindo você. obrigado, Sérgio. É, Ó, é mais vezes legal, acho que é aqui. Vamos falar abelhas, eu queria falar para ele, porque eu Vamos. acho que é um assunto tão grande, tão bacana e tão necessário, que às vezes as pessoas não sabem como lidar. E informações, é isso mesmo, é informações para as pessoas, que as pessoas bem informadas, elas vão saber como lidar com aquele assunto. Sérgio, isso você coloca assim de uma forma que todo mundo entende, bacana, legal. Muito obrigado por você tirar esse tempo e trazer informações aqui para a gente. A gente aprende muito com você. Muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço, André. Fica aí, fico à disposição na hora que vocês precisarem aí, né? Manda um abraço para a Patrícia, né? Que ela que está sempre fazendo contato comigo aí, Mano, que ela é sensacional sim, também, né? E precisando, vamos falar. Assunto não nos falta, André. vamos. Tá? E Um último beijo para a recado. Bahia, que eu amo tanto. Viu Toma só? amiga. Né? Bahia é sensacional, Salvador, né? Bahia lindo, não é? É Ô, lindo, terra maravilhoso. abençoada, Norte e Nordeste. É. Aliás, o Brasil, a gente tem que ter um orgulho do nosso país, do nosso povo, né? Não, a gente Com tem que ter, todas as André. dificuldades, que povo maravilhoso que é o brasileiro, a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro, né? E cada vez a gente cuidar um do outro cada vez mais, né? Só dessa forma que nós vamos sempre ser muito melhor, porque nós somos diferentes, né? Do pessoal do outro mundo, com certeza, né? Não, Nós com somos certeza. brasileiros, temos alegria, não desistimos nunca, né?
e tem muito Jamais. amor. Todo mundo tem muito amor, né? É. Não, com certeza, André. Vamos, acho que pegando aí esse ritmo de solidariedade, as pessoas se preocupando uma com as outras, né? Cumprindo aí a sua tarefa, como você falou muito bem, o Brasil é maravilhoso, de norte a sul. Esse país é sensacional. Eu sou fã É, do Brasil, sou fã de todas as pessoas, tenho amigos espalhados no Brasil inteiro, cada estado com as suas particularidades, mas é muito bom. Mas só vamos realmente aí se preocupar mais com o próximo, né? Fazer nosso sim, trabalho sim, aí, né? E cobrar, acho que assim, a gente tem que entrar na questão de cobrar quem deve ser cobrado, né, André? As autoridades aí, para fazerem as sim, partes sim, dela, né? Acho que isso é fundamental. A gente vai conseguir passar por todos os problemas. E não sim. esqueçam, moçada, se vacinem, pelo amor de Deus. Não deixem de se vacinar aí, Ó, não. o mais rápido possível. Corra. Sim, Se você sabe que alguém não vacinou, vai lá e fica na cabeça dessa pessoa. Leva ele ou ela para vacinar. Entendeu? Pensar na vida dele ou dela e do outro, né? exatamente. Vacina já para todos. Todo tipo de vacina é bem-vindo e vamos vacinar, Então vai ser isso mesmo, André. né? Boa Com noite, certeza. Sérgio. Obrigado. André, boa noite, um Gente, grande boa noite a abraço. todos. Um grande abraço, fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã estou de volta com mais dicas aqui para vocês. Sempre com um convidado diferente todos os dias. Obrigado, um abraço, gente. Até mais. Tchau. Até mais.